Olá, seja bem-vindo à 21ª aula do curso de Spring Boot. Eu sou o professor Pedro e na aula passada nós incluímos este íconezinho de deletar, que veio lá do site do Bootstrap, e inserimos uma ação nele. Bom, agora o que precisamos fazer é fazer com que, ao clicar nesse botão, eu seja redirecionado para essa mesma página de usuários. Eu quero permanecer nessa página aqui de usuários, certo? Porém, eu quero enviar um comando para o controlador e esse comando delete este ícone aqui. Bom, nós aprendemos lá atrás que o que identifica a entidade é o seu ID. Então, a única forma de eu deletar alguma coisa no banco de dados é passando o ID dessa entidade. E aí, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é montar essa URL aqui. Ora, essa URL não vai bastar apenas ser usuários/deletar, porque quando eu chegar com a informação lá na página, eu não vou saber sobre o que eu estou deletando. Então eu preciso ainda passar uma segunda informação, que vai ser o ID do usuário. Então aqui eu vou passar um ID 1. Então, se eu estivesse clicando agora no 67, eu iria passar o ID 67, certo? E se eu estivesse clicando aqui no 35, eu teria que ter essa URL aqui formada. Então, é esse o comportamento que nós queremos agora, tá? Vamos lá? Para isso, eu preciso entrar na minha página aqui, onde eu faço a construção do meu href e pensar nele de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, vamos ver aqui. Então, aqui no meu href, eu vou montar essa URL de uma forma diferente. E aí, pessoal, só vamos copiar esse momento agora, tá? Olha só, vamos criar aqui a URL deletar. Então, é assim que no TimeLeaf nós juntamos uma string com o valor de uma variável, tá? Eu preciso desta variável aqui, mas eu preciso juntar uma palavra com uma variável, com um valor que vem, e eu não sei que valor é esse. E aí eu preciso colocar assim, olha, ID. E aí ele fala o seguinte, quem é esse ID? Esse ID é esse cara aqui. ID é igual a usuário, ponto ID. É um pouco estranho, é um pouco difícil, mas aí eu recomendo você manter esse conteúdo aqui dentro do seu código, e aí sim, quando você precisar, você faça uso dele, você copie daqui, tá? Vamos ver qual vai ser o comportamento quando a gente clicar agora nesse link. Atualizar. E aí, olha lá, deletar 1. Esse que era o comportamento que a gente queria. Deletar 2. Deletar 3. Deletar 67 agora, ó. Deletar 67. Então era esse o comportamento que a gente queria, tá bom? E aí, repara que a gente não possui um controlador que vai ser responsável por deletar esse IG 67. Então agora nós vamos ter que criar esse controlador. Vamos lá? Então vamos lá dentro do meu usuários controller e vou criar um get mapping. Arroba get mapping, tá? Só um momento aqui. Arroba get mapping. E esse get mapping ele vai aceitar aquela requisição de deletar ID. E aí eu estou dizendo o seguinte, que esse valor aqui vai ser uma variável e eu vou aceitar essa variável em um outro campo. A gente vai chamar ele de path variable, tá? Vou mostrar para vocês aqui embaixo. Public. E aí eu quero retornar uma string, porque eu vou fazer um redirect aqui depois. Deletar, tá? Arroba path, arroba path variable, tá? Esse path variable ele é responsável por pegar esse valor que veio aqui na URL. E eu digo o seguinte, qual o valor? O valor chamado de ID, tá? E aí eu quero então armazenar esse valor em uma variável do tipo long id.
Eu só preciso ver se a minha variável ID foi do tipo long, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu usuário entity. Isso, ele é long, ok. E agora, vamos dar um return aqui. Eu vou fazer um redirect. Nós não vamos deletar o usuário ainda. Nós precisamos testar para ver se essa informação, esse ID está chegando aqui para a gente. Vamos dar um debug aqui, vou tirar o debug dos outros. Vamos dar um debug aqui e eu quero que esse ID seja aquele ID que está vindo lá na minha URL, tá? Vamos ver. Toda hora eu clico nesse aqui errado, né? Vamos lá. Está reiniciando aqui. E aí vamos lá. Vamos então dar o aqui. Eu vou splitar a tela para a gente poder ter uma percepção melhor. E olha lá, ele trouxe para a gente. Deixa eu minimizar isso aqui. Ele parou aqui no Delete ID, ou seja, isso é muito bom porque ele conseguiu entrar dentro desse controlador. E agora nós vamos ver, olha o valor de ID aqui, 67. Vamos dar um debug e clicar em outro, 35. Então ele está sim recebendo os valores certinhos, tá vendo? Olha, 3 da Maria. Muito bem. Deu ruim aqui, que eu apertei isso. E agora, pessoal, basta deletar esse usuário. Como eu faço para deletar um usuário, né? Então, assim como todas as outras ações que nós tivemos aqui, em salvar, né, nós utilizamos o usuário repository. E agora, nós vamos utilizar o usuário repository novamente. E aí vamos delete. Repara que ele me pede uma entidade, então eu não tenho a entidade ainda. E aí agora a gente vai ter que fazer uma criação dessa entidade aqui, ou pelo menos buscar essa entidade que está no banco. Então vamos aguardar um pouquinho, não vamos fazer o delete agora porque a gente não tem a entidade. Muito bem, então vamos obter essa entidade. Então, usuário, vamos instanciar um usuário aqui, usuário entity é igual a usuário repository ponto find by id. Então olha só, o usuário repository tem um método chamado findById. E o que esse método me retorna? Ele me retorna um objeto do tipo optional, que é baseado no usuário entity. Bom, não é bem isso que a gente quer. A gente quer que esse usuário repository retorne um objeto do tipo usuário e não um objeto do tipo optional. Se você fizer isso aqui, olha lá, e colocar o ID aqui dentro, ele vai falar o seguinte, que esse usuário, essa parte aqui retorna um optional e essa parte aqui está querendo receber um usuário entity. Tá vendo? Olha, deixa eu até dar algumas formas aqui de trabalhar com isso, mas a gente não consegue depois, por exemplo, salvar esse usuário entity aqui, ó usuário repository.save usuário entity. Então ele vai dar problema, tá vendo? Ele não consegue salvar. Isso aqui não é um objeto do tipo usuário. Então, como é que a gente vai fazer então, né? A gente precisa criar um método dentro de usuário repository que vai nos retornar um usuário em vez de um optional, que é o padrão do sistema. Então vamos lá? Vamos lá dentro do usuário repository, vamos deixar essa parte aqui por enquanto, ok? E vamos lá no nosso usuário repository, eu vou apertar um Ctrl aqui dentro, que foi aquela classe que nós criamos. E aí a gente vai fazer a nossa primeira busca aqui dentro, né? Vamos montar a nossa primeira query. Aqui dentro funciona da seguinte forma. Primeiro eu falo que eu quero retornar. Então, eu quero retornar um usuário entity. E aí eu falo o seguinte, eu falo a minha busca, find by, aí eu falo o que eu quero que retorne também. Então, usuário, entity, by id. Repara que ele é um pouquinho diferente. Então, vou passar aqui um long também id. Repara que eu estou pedindo o que para ele? Encontre
um objeto do tipo usuário entity pelo ID. Então, ele monta para mim um usuário entity. Se eu estivesse utilizando apenas isso aqui ele já faz, tá? Então, eu estou falando para ele montar um usuário entity aqui e através desse ID que eu vou passar para ele. E agora eu tenho acesso a esse método. Vamos voltar ao nosso controlador e começar a escrever ele aqui. Então, usuário repository.find usuário by entity. Entity by ID. E olha o que ele retorna agora, um usuário entity. Opa, peraí que eu apertei errado. Tá? Vamos passar o ID para ele. E agora sim, olha que legal. Vamos fazer o seguinte, antes de deletar esse usuário, a gente vai dar um debug no sistema e ver se ele está retornando exatamente o usuário que a gente quer. Deixa eu splitar a tela novamente, a gente tem um acompanhamento melhor. Beleza, vamos lá. Então, eu vou atualizar a tela. E aí agora me retornou o usuário entity, que é esse cara que eu estou procurando aqui, olha. E aí eu tenho o ID 67, ele é o Pedro, ele tem esse e-mail e a idade é 33. Vamos para outro. Olha lá, o Carlos com a ID 4, o e-mail dele é nulo, idade 33. Então ele está buscando no banco essa informação e agora eu possuo o objeto aqui. Bom, esse objeto ele foi capturado do banco e agora com o objeto do banco eu consigo fazer uma tarefa de deletar. Então eu vou usar o meu usuário repository novamente, vou colocar o delete e agora eu consigo passar para ele qual entidade que eu quero deletar, que é o usuário entity. Por fim, ele vai me redirecionar para a mesma página de usuários. Eu vou pausar e vou dar um play simples aqui, porque muita coisa aqui já deu certo, tá bom? Não preciso me preocupar tanto mais. Vou atualizar a página e agora nós vamos deletar os campos da forma correta. Vamos atualizar aqui a nossa base, ver. Não se preocupe com essas outras tabelas aqui não, tá? Se foram testes meus. Mas olha lá, nós deletamos aqui as informações do banco, olha. Nós podemos ainda adicionar outros. Tá vendo? Uma idade um pouco esquisita, né? Mas é isso, pessoal. Conseguimos criar aqui o nosso botão de deletar e deletar o usuário com sucesso. Muito obrigado, até mais.